coisas boas. E vou abrir e fechar parênteses para essa frase, e até melhores ainda podem acontecer. Não significa que porque eu e você enfrentamos algum nível de dor ou de perda, que a vida terminou. Não significa necessariamente que as coisas boas que virão também são compensação. Mas eu e você precisamos acreditar que coisas boas e até melhores ainda podem acontecer. Isso precisa nos fazer olhar a vida de uma forma diferente. Nós precisamos entender que toda disposição de nos reerguermos, de aceitarmos consolo, de fazer com que a vida siga, não diz respeito só a nós, mas aquilo que Deus deseja também fazer de nós para os outros. É muito egoísmo a gente achar que Deus veio me consolar só porque eu estou triste e aborrecido, como se eu sozinho fosse o fim de todas as coisas. Coisa alguma de boa que aconteça tem que parar em mim ou em você. Tudo aquilo que Deus faz nas nossas vidas, Ele faz com uma intenção clara de transbordar. Nós precisamos acreditar que, independente de circunstâncias difíceis, dolorosas e até mesmo trágicas, há um Deus que não perdeu o controle de todas as coisas. Há uma história maior do que a minha e a sua dor. Há um desfecho melhor não apenas para mim e para você, mas nós podemos contribuir para algo que é maior do que nós. Nós precisamos nos ver como pequenas engrenagens de algo que é muito maior do que a gente. Entender que a vida requer não apenas ser desfrutada num sentido egoísta, mas há um propósito a ser cumprido, há um propósito a ser vivido. E a decisão de recomeçar, essa capacidade de superação, né, que já existe potencialmente embutida dentro de cada um de nós, às vezes precisa ser provocada pelos outros, turbinadas pelo Senhor, mas essa capacidade de superação, ela nos leva a um lugar de utilidade para outros. Que coisas boas e até melhores ainda podem acontecer. Que Deus não quer apenas restaurar a minha e a sua vida dos nossos problemas pessoais. No final das contas, Ele quer que, restaurados, a gente se levante como um exército para servir os outros. Então eu e você precisamos entender que a preocupação de Deus com o meu e o seu consolo não é só tirar nossa dor. Repito, não significa que Ele está olhando para mim e para você apenas como um objeto ou uma ferramenta. Ele se importa conosco o suficiente, mas Ele jamais faria algo apenas por mim e por você, sem querer que a gente transborde isso. O que eu e você precisamos entender que a dor não azedou apenas as nossas emoções e o nosso humor. Ela nos paralisa para cumprir o plano e o propósito de Deus. E a razão pela qual a página tem que ser virada e a vida tem que ser vivida não é porque estamos buscando realização circunstancial. A realização está no cumprimento do propósito. Acredito que quando a gente consegue ter essa percepção, uma visão melhor dessa teologia, não só do choro, mas de um Deus que um dia vai enxugar dos olhos toda lágrima, mas até que esse dia chegue, Ele tem a capacidade de transformar tristeza em alegria. Todos teremos que lidar com a realidade de problemas. Uns de forma mais intensa, outros menos. Uns terão processos mais dolorosos, outros menos. Mas todos teremos que lidar com isso. Mas nós temos que lembrar que a alegria não deveria ser circunstancial. Que independente do que a gente passa, o nosso humor não é alimentado pelas circunstâncias. Ele emana, ele procede daquele que nos leva a dizer de boca cheia: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que a transição do choro para a superação passa pelo consolo. Talvez hoje você seja a pessoa que está precisando de ajuda. Talvez hoje você possa sair daqui disposto a ser um instrumento de consolo na vida de outra pessoa. Talvez você não está precisando superar nada, mas existe alguém perto de você precisando despertar aquela capacidade de superação que está adormecida para abençoar a vida dessa pessoa. Mesmo reconhecendo que superar não é esquecer quem ou o que nos fez chorar, mas é a decisão de se reerguer, de recomeçar, né? Precisamos sempre ter uma visão pragmática, que ao mesmo tempo que respeite a dor e as emoções, não permite que isso paralise o propósito de Deus, o resto da vida, a capacidade de sonhar com outras coisas que podem ser boas, ou talvez até melhores. Eu acredito que se a gente tiver isso como um fundamento, né, nós vamos ter uma capacidade não só de enfrentar momentos difíceis, mas e não só de sobreviver a eles, mas de nos levantarmos para cumprir plenamente o plano e o propósito de Deus, né, que procede da linhagem de alguém que decidiu não desistir. Poderemos superar, crendo que é um Deus que não apenas vai nos abençoar, mas vai transbordar isso de nós para os outros.